Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que hoje seja um domingo abençoado, seja um domingo cheio da presença de Deus. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical nesta hora. É um dia que a gente estaria na nossa casa, na nossa igreja, adorando o Senhor com aquela consagração pela manhã e depois aquela escola bíblica dominical. Mas as circunstâncias, os cuidados que a gente tem hoje com vocês, com a família, com a sociedade, mas para a gente não deixar de estar junto, de estar em plena comunhão, aí nós vamos então fazer online. Aí a gente conta com os nossos amados irmãos. Vai divulgando aí que já estamos no ar. Aproveita e a nossa escola hoje vai ser um pouquinho curta. Vocês estão acostumados já da gente fazer uma escola extensa, mas a gente vai tentar encurtar ela aí numa meia hora mais ou menos. Tá bom? Então vamos lá. Bíblia na mão. Bíblia, hein, querido? Olha o que eu tenho ensinado para vocês. Tudo que eu for falar aqui, que eu for explicar, confere na sua Bíblia. Tá? Vê se está de acordo, vê se você concorda com o teu crescimento. Tá bom? E falar aqui rapidamente, é lógico que não dá para fazer uma lição muito extensiva, mas a gente vai falar hoje sobre a obediência. Você que vai entrar depois, as pessoas que entrarão depois, não fica preocupado não que a mensagem vai ficar gravada aí, você pode compartilhar no Face e depois também será lançado no YouTube para que todas as pessoas possam acompanhar. Tá bom? Então vamos lá, vamos meditar na poderosa palavra de Deus. Nosso tema hoje é obediência. Tá? Obediência. Nós vamos falar muito sobre a obediência hoje. Muito bom você estar com a gente. Olha aí, pessoal da igreja, todo mundo já despertou cedo, já está aqui online comigo. Deus abençoe vocês. Tá bom? Então vamos lá? Depois a gente se fala mais no finalzinho, a gente dá um alô aí para vocês, a gente conversa. Agora a gente vamos direto aqui à palavra. 1 Samuel, capítulo 15. É lógico que a gente vai falar de obediência. Esse texto realmente, a gente vai começar aqui a falar nesse texto do Antigo Testamento. Depois a gente vai ler alguns textos aqui no Novo Testamento falando sobre a obediência. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 15. E nós vamos ler bastante, tá? Nós vamos ler do 1 até o 23. Vamos comigo? Pega a sua Bíblia, se posiciona aí comigo e vamos ler aqui. Vamos extrair dessa lição aqui o nosso começo da nossa lição hoje sobre obediência. Nossa escola bíblica dominical online. Viu, querido? Não é nosso culto doméstico, é nossa escolinha bíblica. Nosso culto será à noite. À noite nós faremos um culto online para adorar o nome do Senhor. Vai ter aquela palavra também poderosa para o teu coração. 1 Samuel 15, versículo do 1 ao 23. Vamos ler comigo, todos de olho aí na sua Bíblia. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel quando lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. O áudio tá bom aí, querido? Se o áudio tá bom, vocês fazem assim que é para mim poder melhorar o máximo aqui para vocês, tá bom? Vê se vocês estão me ouvindo Isso, ótimo. Alguém já acenou ali, então eu sei que o áudio tá bom para vocês aí. Muito obrigado. Vamos continuar. Vai agora, olha a ordem que Deus está dando para o rei Saul. Vai agora, fere Amaleque
destrói totalmente tudo o que tiver. Nada lhe poupes. Matarás homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Pelo que Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 de infantaria e 10.000 homens de Judá. Chegando Saul à cidade de Amaleque, pôs a emboscada no vale. Então disse os queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua com eles, porque usaste de misericórdia para todos os filhos de Israel, todos os quantos subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Ávila até Sur, Avilá até Sur, que está a leste do Egito. E tomou vivo Agag. Agag é o rei dos amalequitas, mas todo o povo ele destruiu a fio da espada. Saul e o povo, porém, poupou Agag, preste atenção, e poupou também o melhor das ovelhas, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, mas em todas as coisas vis e desprezíveis, destruiu totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Preste atenção. Eu não vou explicar para você aqui, como a gente sempre faz, detalhe por detalhe, porque o que eu quero extrair daqui é só a lição da obediência e da desobediência para a gente poder começar a nossa escolinha bíblica. Mas só para os irmãos poderem ver, no começo, no versículo 1, 2 e 3, Deus está dando uma ordem que deve ser cumprida por Saul, que ele fosse até os amalequitas e lá destruísse totalmente aquele povo. Não poupasse absolutamente nada. Ele então pega seu exército e marcha então para cumprir a ordem que foi dada, a palavra que lhe foi dada. Só que lá ele resolve fazer o quê, meus queridos? Ele resolve então poupar a vida do rei, ele decide poupar a vida do rei, e ele viu que havia muitas ovelhas, boi, animais bonitos, animais bem tratados, bem cuidados. E ele resolve também poupar esses animais. Matou os outros, aqueles outros animais que aos olhos deles eram animais maltratados, magros, que não interessavam, foram trazidos para o acampamento dos judeus. Aí veja bem, a ordem de Deus, começa a prestar atenção nisso. A ordem de Deus, a palavra de Deus, foi para que ele destruísse tudo e não trouxesse nada da batalha. Tá? Mas ele foi lá, batalhou e trouxe alguma coisa. Olha a consequência disso. Preste atenção porque isso aqui é parte da nossa lição de hoje. Obediência e desobediência. Então veio a palavra do Senhor, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir. E olha que Deus diz: não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou ao Carmelo, e aí levando para si um monumento, e voltando passou e desceu a Gilgal. Veio Samuel, então encontrou Saul, e este disse: bendito seja tu, Senhor. Executei, olha o que ele diz, executei a palavra do Senhor. Tudo aquilo que Deus mandou fazer, eu fiz. Olha a resposta de Samuel. Então disse Samuel a Saul: espera, e eu te declararei o que o Senhor disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito líder da tribo de Israel? Não te ungiu o Senhor, rei de Israel? Enviou o Senhor
enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados, porquanto não deste ouvido à voz do Senhor, porquanto te lançaste os despojos e fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Veja que ele disse para Samuel que cumpriu. E Samuel está dizendo que você não cumpriu o que Deus te mandou fazer. Preste atenção. E disse Samuel. Aí Saul disse a Samuel, pelo contrário, eu dei ouvido à voz do Senhor. Caminhei no caminho pela qual o Senhor me enviou. Trouxe até Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram do despojo das ovelhas e bois o melhor do destinado a destruir para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Presta atenção. Olha o que Saul está dizendo, a resposta do rei ao profeta de Deus. Que eu decidi não matar tudo. Peguei o melhor que eles tinham, a melhor ovelha, o melhor gado. Ele está dizendo assim, eu não trouxe para mim, para minha fazenda pessoal, para fazer parte dos meus bens pessoal. Preste atenção nisso. Eu trouxe tudo isso, o melhor que tinha na terra, para oferecer a Deus, para sacrificar ao Senhor. Aí presta atenção. A intenção é boa. Mas a ordem foi feita o quê? Destrói tudo. Não era para trazer nada. Mas ele decidiu trazer alguma coisa para sacrificar Deus. Aí você presta atenção na resposta do profeta. Samuel, porém, respondeu, tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, como se que não obedeça a sua palavra? Ou seja, preste atenção, obedecer é melhor do que sacrificar. E atender é melhor do que as gorduras de carneiro. Oh, Deus maravilhoso. O que o profeta, querido, o que essa lição está nos ensinando? Deus está dizendo aqui, olha o que Deus está dizendo. Seria muito melhor você cumprir o que eu te falei do que trazer para mim sacrifício. Assim, a sua obediência seria de muito mais valor para mim do que o teu sacrifício. Você trouxe para sacrificar, mas desobedecendo a minha palavra. Eita, glória a Deus, é por aí que vamos entrar hoje. Embora a lição aqui dá uma ótima sugestão para a gente falar liderança cristã. Mas eu quero falar todos aqui. E eu estou me incluindo aqui nessa palavra. Viu? Deus está assim, eu quero a tua obediência. Eu quero a tua obediência, não o teu sacrifício. Ele disse assim, eu prefiro que você obedeça a minha palavra, do que você desobedeça a minha palavra e faça sacrifícios maravilhosos para mim. Você está entendendo, querido? Aí ele disse aqui, ó, rebelião, pois a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade de idolatria. Você rejeitou a palavra do Senhor. Olha que coisa dura. Também Deus te rejeitou para que você não seja mais rei. Ele foi rejeitado por Deus, porque rejeitou a palavra de Deus. Isso aqui é muito forte. É muito forte isso aqui. É colocado no grau de rebelião. Desprezar a palavra. Desobedecer. Até porque esse foi o princípio do pecado que veio, que trouxe ao mundo. Ele diz, por um ato de desobediência, o pecado entrou no mundo. E através do pecado, a morte. Mas aí ele diz, por um ato também de obediência, nós vamos falar no final, se tratando de Cristo, veio a salvação a todo mundo. Toda essa ruína que a gente está vendo, toda essa desgraça
que a gente está vendo o mundo passando, foi por causa do pecado. Deus não é culpado hoje da terra estar passando por isso. Das pessoas estão morrendo, como a gente está vendo no cenário de televisão. Deus não é culpado. Tudo isso veio por causa da desobediência, de um ato. Foi um ato de desobediência. A desobediência, hoje, ela traz consequência drástica para a nossa vida. Muito drástica. Então vamos lá. Aqui a gente viu, ele perdeu o seu rei. Foi rejeitado por Deus, porque preferiu fazer sacrifício do que fazer a vontade de Deus, do que obedecer à vontade de Deus. Eu quero trazer isso para os dias de hoje, para a gente ter um crescimento, porque eu não vou poder me estender muito no versículo, porque a coisa é muito rápida. Mas isso aqui me sugere um texto no livro de Mateus. Abra comigo aí. Deve abrir a Bíblia comigo, confere. Não fica aí pelo que eu estou falando, não. Abra e veja se o que eu estou falando está certo. Confere comigo na sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Muita gente conhece esse versículo aqui, mas é uma sugestão para o que aconteceu com Saul. Mateus capítulo 7, a gente vai ler o versículo 21 ao 23. Que diz assim, ó, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Olha o que ele diz. Nem todo aqueles que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas ele disse assim, quem vai entrar? É aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, que obedece a sua palavra. Aí preste atenção, porque isso aqui está ligado ao que aconteceu com Saul. Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Presta atenção, que coisa muito interessante, querido. Presta atenção, que coisa muito interessante. Ele está dizendo que nem todo que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade, que obedece, que executa, que vive a palavra, é que entrará no reino dos céus. E aqui eles estão alegando, dizendo assim, mas nós trabalhamos para o reino. Aqui realmente está falando de trabalho. Olha aqui, pessoas que expulsaram demônios, pessoas que e de repente foram até bons trabalhadores, tá, querido? De repente não foram trabalhadores ruins, foram pessoas que pegaram uma parte da palavra do serviço e trabalharam. Aqui eles serviram através do seu trabalho. Serviço, porque também está na Bíblia. Nós somos servos, temos que servir. Então, existem pessoas que só pegam a parte daquilo que lhe interessa. Querido, toda a palavra, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Infelizmente, nós temos esse hábito. Aquilo que nos interessa, a gente pega e faz. Mas aquilo que nos confronta, aquela palavra que veio para nos mudar, que veio para nos confrontar, aí essa a gente deixa de lado. Preste atenção. Esses aqui executaram a palavra na área de serviço. Trabalharam pelo nome de Jesus. Mas o versículo 23 diz o quê? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Ou seja, eles pegaram a palavra do trabalho, do serviço, do uso dos dons espirituais e trabalharam na igreja, fizeram muito serviço, foram úteis no trabalho, mas no quesito de obedecer a palavra, deixaram de lado. Aqui, a Bíblia está se referindo, Jesus está se referindo de pessoas que nunca mudaram, filho. Eles apenas tinham cargos dentro de suas igrejas, estavam fazendo coisas até úteis, extraordinárias, ajudando pessoas, mas eles mesmos não obedeciam a palavra. Continuaram na prática errada. Continuaram na vida antiga. Continuaram fazendo coisas pela qual a Bíblia
condena. Isso aqui é mesmo aquele tipo de pessoa que ele vai pregar, que ele vai ensinar, vai mandar, que ele vai orientar, mas ele mesmo não vive aquilo, não prega aquilo. Aqui está falando, querido, o maior prazer que Deus pode ter na vida de um crente é ele ser obediente à sua palavra. O seu trabalho é importante, porque também é uma obediência, mas não pode ser uma obediência em parte. Tem que ser uma obediência total. Trabalhar, servir ao próximo, mas obedecer a palavra em outros requisitos. Então, isso aqui serve de aprendizado para a gente. Não vá se basear, não vai ficar aí bem tranquilo porque você tem um cargo, porque você ministra, porque você faz alguma coisa na igreja, porque você toca, porque você ensina, porque você prega. Não vá se basear nisso, a sua salvação em cima disso aí. Hoje nós temos que obedecer a palavra em tudo. Se a Bíblia manda perdoar, tem que amar. Se a Bíblia manda fazer, tem que fazer. A palavra de Deus tem que ser obedecida. Vou deixar esse trecho aqui para vocês meditarem nisso. A obediência acima de tudo. Obedecer na palavra. Agora, olha que coisa interessante eu achei em Lucas. Vale a pena você conferir comigo Lucas 6,46. Olha só o que diz aqui, Lucas 6,46. Ó, aqui achei. Por que me chamais, olha bem, por que me chamais Senhor, Senhor, e não mando? Olha aí, querido. Porque a palavra Senhor é dono. Quando você diz Senhor, Senhor, você está dizendo, Jesus, tu é meu dono, tu é o dono da minha vida, tu é o dono da minha vontade, eu sou teu servo, eu sou teu escravo. Aí ele está dizendo, aí você me chama de Senhor, diz que eu sou dono. Me chama de Senhor, diz que você é meu servo. Mas na hora que eu peço você para fazer, você não faz. Mas na hora que eu oriento você, você não faz. Tem que estar submisso à vontade dele. A gente precisa estar debaixo da palavra, não só como ouvinte, não só como uma pessoa que aprecia, mas alguém que bota ela em prática. Ele está dizendo, o que me adianta você me chamar de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando você fazer? E o que Jesus nos manda fazer? Viver de acordo com a sua palavra. Obedecer à sua vontade, mesmo quando a vontade de Deus contraria a minha. Quando a vontade de Deus não está de acordo com aquilo que eu aprendi, com o que me ensinaram, eu tenho que me submeter à verdade. Isto aqui é a verdade absoluta, tá? Então isso aqui fica para a tua vida hoje. Muitos trabalharam, mas na hora de entrar no céu, ficaram de fora. Porque trabalharam, mas não obedeciam a palavra de Deus na prática. Praticavam, ali disse assim, vós que praticais o pecado. Praticar, eles praticavam tudo contrário à palavra. Eles faziam tudo aquilo que a Bíblia dizia para não fazer, eles faziam. Aí pegava só a parte que lhe interessa. Pensa nisso, querido. Ainda há tempo de mudar, tá bom? Aí vamos lá então. Esse versículo aqui está bem claro. Então eu quero mostrar uma coisa para você. Talvez você esteja me perguntando assim, mas Pastor Sebastião, como que eu vou conhecer a vontade de Deus? Como que eu vou conhecer o que Deus pensa, o que Deus quer para a minha vida? Sabe o que é, querido? É que as pessoas ficam assim, às vezes passam vida de largas orações, às vezes fazem jejum o mês todinho para que Deus revele para ele a vontade dele, o que Deus tem que fazer. Meu filho, deixa eu te facilitar a sua vida. A vontade de Deus já está revelada. Deus, tudo que Deus quer para a sua vida, tudo que Deus quer que você faça, a maneira com que você tem que viver, a sua filosofia de vida, é isso aqui, meu filho. Aqui, ó, ele já deixou a palavra para você.
É aqui. Aí eu quero ler algum texto para te provar isso. Tudo, a vontade de Deus revelada, o que Deus quer, como tem que ser o seu procedimento cristão, já está aqui. Se você está buscando de uma outra forma, você está equivocado, meu filho. Está tudo aqui. É por isso que às vezes se faz muito sacrifício e outra coisa que eu vou dizer, se obtém pouco resultado. Você sabia disso? Que às vezes, quando você está na obediência, olha que coisa maravilhosa, recebe isso aí. Quando você está na obediência, às vezes você fala 3 palavras de Deus e Deus vem e te atende. Mas quando às vezes a gente está na desobediência, às vezes a gente leva 40 dias de jejum, 3 meses de oração. Oh, querido, andar na obediência é bem melhor do que viver uma vida de sacrifício sem resultado. Escuta só, não que Deus não quer sacrifício. Presta atenção. Não que Deus está dizendo aqui, não quero, não aceite seu sacrifício. Mas é sacrifício com obediência. Porque às vezes a gente precisa tirar um período mais longo de oração por uma causa. Às vezes a gente precisa tirar um período de jejum por uma causa. Mas tudo na obediência se vem mais rápido do que na desobediência. A gente só perde com Deus. Tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, porque tudo é Bíblia. Eu quero ler João. Que livro? Eu estou amando. Estou lendo alguns comentários. Estou amando o livro de João. Então vamos lá. João capítulo 5, versículo 39. Vê aí na sua Bíblia. Olha o que Jesus disse. Examinais as Escrituras, porque pensais nelas, porque pensais de ter nelas. Aqui, ó, na Escritura, vida eterna. E são as Escrituras, presta atenção, que testificam de mim. Pelo amor de Deus, abra sua mente nesta manhã, meu querido. Aqui é a vontade de Deus. A vontade de Deus ela não é agradável, ela não é perfeita. Então, meu filho, a vontade de Deus para a tua vida está aqui. Às vezes, assim, esse período, isso vai passar, tá? Esse período vai passar, esse vento daqui a pouco vai embora, em nome de Jesus. E eu posso soltar aqui uma palavra profética. Quero soltar aqui uma palavra profética para a sua vida, dizendo assim, ó, depois que esse vírus passar, você vai ouvir muitos milagres. Você vai ouvir senhor aí de 90 anos com marca-passo no coração que sobreviveu. Você vai ver pessoas aí, meu irmão, que acabaram de sair de uma sala de cirurgia, que diz que é doença crônica, sobreviver. E isso não é responsabilidade que temos de nos resguardar, de cumprir o que o Ministério da Saúde, o que os governos têm pedido. Mas você vai ver muito milagre, muitas pessoas testemunhando em púlpito de igreja, nas ruas, o milagre que Deus fez. Pode ficar tranquilo, vocês vão ver só. Mas vamos lá. Prestaram atenção? Jesus disse examinar. Examinar não é fazer uma simples leitura, não, querido. Examinar é você pesquisar a fundo, é você ler minuciosamente a sua palavra. Posso dizer uma coisa para você, querido? Já que hoje eu estou sendo profeta de Deus para a sua vida, então deixa eu te dizer uma coisa. A primeira atitude que você deve ler a Bíblia é para você. Não pense em ter conhecimento para você ostentar isso para as pessoas, que é o que muitos fazem. As pessoas querem ter conhecimento para ostentar, para mostrar que tem, que receberam. Querido, a primeira coisa que você tem que ter, buscar o conhecimento, é para você próprio, melhorar teu relacionamento com Deus, para você ver Deus de uma outra maneira, porque o conhecimento liberta você da ignorância. Quando a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é libertar a gente da ignorância. Quanto mais você conhece, mais você vai prestar a Deus um culto racional. Então, a Bíblia revela
a vontade de Deus para a nossa vida. Bruxe sobre ela. Esses dias que você está em casa, querido, pelo amor de Deus, para com esse negócio, às vezes, de ficar até de madrugada vendo filme na Sky para passar tempo. Quer passar tempo? Pega um bom livro. Ah, pastor, eu tenho poucos livros. Baixa livros online através do PDF. Você pode baixar o livro que você quiser e ler. Pega a Bíblia, querido. Hoje o YouTube está cheio de porcaria, mas tem mensagem, tem bons pregadores também, tem seminários online. Vai crescer, vai aprender para você ter uma vida melhor com Deus. Amém? Então Jesus diz, está aqui, é Bíblia, é aqui que tem a vontade. Se você quer saber o que Deus tem para a sua vida, sua filosofia de vida, como você tem que falar, como você tem que proceder, como tem que ser os seus sentimentos, como tem que ser as suas escolhas, o padrão de vida para você, está aqui. Bíblia Sagrada. Não tem outra coisa não. Tá? Se alguém disser que tem, você pode ficar de olho. Aí tem uma palavra aqui de Mateus 22, 29. Vamos correr. Vamos lá. Mateus 22, 29. Olha o que Jesus disse aqui. Mateus 22, 29. Respondendo Jesus, errais por não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha o que está dizendo. Sabe por que você comete muito erro? Faz escolha errada na sua vida? Porque você tropeça tanto? Porque você está sempre aí pedindo misericórdia a Deus? Ô meu filho, é falta do conhecimento da palavra. É aquilo, é aquele livro que fica enfeitando a sua estante. É aquele livro que você só lembra de pegar ele quando vai para a igreja. Se você pegar e começar a fazer uma leitura mais detalhada, você vai ver como você vai errar menos. Você vai falar menos besteira. Você vai deixar de fazer muitas escolhas erradas. Não estou dizendo que a tua vida vai melhorar 100%, mas que ela vai começar a dar um grau de chegar lá aonde Deus quer, isso vai. Ele está dizendo, cometemos muitos erros, porque não conhecemos a Escritura. Aí ele fala, conheceis a Escritura e o poder de Deus. Pois é, filho. O poder de Deus, ele não está separado da Escritura. Não tem nenhuma divisão no meio. Mas hoje parece que temos, principalmente no nosso meio, que eu me incluo também, que somos pentecostais. Olha o que está acontecendo no meio pentecostal, querido. As pessoas querem conhecer o poder de Deus, querem agir sobre o poder de Deus, mas sendo completamente ignorante às suas escrituras. Ele está dizendo, o erro é cometido por duas coisas. Primeiro, porque não conhece a Escritura. E segundo, porque não conhece o poder de Deus. Sabe o que é o poder de Deus? É uma arma que você tem na mão. Você tem uma arma poderosa na mão para demolir todo o inferno, para arrancar as doenças da terra, livros da mão de Satanás. Então, o poder de Deus, você tem uma arma poderosa na sua vida. Mas por que você precisa da Escritura? Por que Jesus diz que tem que conhecer a Escritura e conhecer o poder? É simples. Porque a Bíblia é o manual do poder. O que adianta te dar uma arma poderosa na mão que pode demolir inferno, curar enfermo, tirar pessoas daquelas situações mais difíceis e você não ter o manual? O que diz o manual? Ele te ensina como usar o poder, filho. Oh, meu, acorda, em nome de Jesus. Precisamos buscar o poder, sim, mas também a palavra junto, para trazer o quê? O equilíbrio das coisas. Pensa nisso. Sempre há tempo de mudar. Vamos lá. Tem um outro aqui também que eu queria compartilhar com vocês. João 6,38. Vamos voltar lá em João. A gente estava lá, viemos para Mateus, agora voltamos lá em João 6,38. Essa aqui é tremenda. João 6,38. Olha o que o mestre fala aqui. O que Jesus fala aqui. 6. Deixa-me ver aqui. Se é aqui mesmo, que às vezes eu estou
Olha aqui, tá vendo? Não é o 6:38, não. Perdão, querido. É 7. Capítulo 7, versículo 38. Me perdoe, tá? Que às vezes eu faço a nota aqui, mas é o 7:38, que diz assim: quem crer em mim, Jesus falando, quem crê nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Meu querido, pensa nisso. A Bíblia confronta a gente demais. Olha o que diz aqui. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é crer do seu jeito, filho. Não é servir a Deus. Ah, o meu jeito é esse. Não, Nanina, não. Você tem que servir e crer em Jesus conforme a sua palavra diz que você deve crer. É por isso que muitas pessoas, lá em Mateus capítulo 7, quando iniciamos, ficarão de fora e perguntando: o que deu errado? O que eu fiz de errado, Senhor? E ele vai dizer: o que ele vai dizer? Afastai de vós que praticais o pecado. E esse é o grande problema da igreja hoje. Esse é o grande problema. A gente crer do nosso jeito. Tudo é do nosso jeito. Orar é do nosso jeito. Jejuar é do nosso jeito. Perdoar é do nosso jeito. Contribuir é do nosso jeito. Amar o próximo é do nosso jeito. Não, meu filho. Isso é o que Jesus está dizendo aqui. Quem crê em mim é como diz as Escrituras. Aí sim, rios de água viva correrão no seu ventre. Então há tempo de mudar hoje, filho. Não é do seu jeito, é do jeito dele. E às vezes o jeito dele, na maioria das vezes, 100% falando, confronta o nosso. A Bíblia não tem que se adequar a nós. É nós que temos que se adequar à Bíblia. Porque se todo mundo olhasse esse versículo e a partir de hoje dissesse assim: eu vou viver dentro da Bíblia. Você já percebeu uma coisa? O nosso modo de vida todo ia ser igual. Não haveria nenhuma diferença. Você ia ver pessoas amando, ver pessoas ajudando o próximo, você ia ver pessoas perdoando com facilidade, você ia ver pessoas mais mansas, você ia ver pessoas mais amáveis, mais tratadas. Você ia ver tanta coisa, meu filho. Porque o nosso estilo de vida seria um só. Amém, querido? Leva isso para a sua vida. Tá? É do jeito dele, não é do nosso. Leia a palavra, porque aqui vai te ensinar. Frequente uma escola bíblica dominical, meu filho, em nome de Jesus. Escola bíblica dominical sempre nos ensina esses princípios básicos da Bíblia. Vamos lá, que tem muita coisa ainda. Falamos aqui sobre obediência. Então, a obediência de Adão, quando ele pecou, o ato de desobediência dele, Deus colocou ele à prova. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, e guarda isso no teu coração, hein? Deus sempre vai provar a nossa obediência. Deus prova a nossa obediência. Quando você menos espera, Ele prova a nossa obediência. Olha, eu quero falar aqui, quero levar para o outro lado, quero ler 2 versículos só. Efésios, se você pode abrir a Bíblia comigo, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, vamos lá aqui, Efésios capítulo 2, versículo 2. Olha o que Paulo está escrevendo aos Efésios, o que ele fala aqui. Capítulo 2, versículo 2, diz assim: na quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, está se tratando de Satanás, até porque o nosso Deus não é Deus deste século, é Deus de todo o universo, de toda a terra. O Salmo 24 diz isso. Toda a terra, toda a plenitude pertence ao Senhor. Aqui se trata de Satanás, tanto que botaram um D minúsculo, né? O Deus deste século, nas quais em outro tempo, segundo o curso, eu estou aqui com 2 Coríntios 4:4. Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça. Eu estou com esse versículo na mente. Talvez alguém esteja precisando dele. Aqui Paulo diz assim: no quais andaste outrora,
segundo o curso deste mundo. Aí diz assim, segundo o príncipe da potestade do ar, falando de Satanás, do espírito, presta atenção, hein? Do espírito que agora opera, olha aí, ó, nos filhos da desobediência. A gente tem um espírito maligno agindo no mundo hoje e também agindo hoje dentro das igrejas, levando crentes antigos a desobedecerem o evangelho, a desobedecer às ordens de Jesus, a desobedecer a palavra poderosa de Deus. Sabe, uma das características do diabo é essa. Ele se assemelha a muitos crentes hoje dentro da igreja. Não se espanta com isso, não. O diabo, ele se assemelha a muitos crentes hoje dentro da igreja, porque Tiago diz assim, que o diabo crê, estremece, mas ele não obedece a palavra, filho. Você está pensando que o diabo não crê? O diabo sabe que isso aqui é verdade. O diabo sabe que isso aqui pode te salvar. O diabo sabe que isto aqui pode te dar um padrão de vida abençoado. E por ele saber disso, que ele trabalha como? Levar você a desobedecer. Se assim, você está na igreja, crer no Senhor Jesus, mas não obedece. Aí algumas pessoas dizem assim, presta atenção, o que a maioria das pessoas fala. Mas pastor, o que Paulo disse para aquele moço? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Mas Jesus disse o quê? Crer, como diz as Escrituras. Essa palavra crer está incluído tudo. É crer na obediência, é crer seguindo. É crer para obedecer a sua palavra. O que me adiantaria apenas crer e viver completamente fora da palavra, longe da palavra? Então preste atenção nisso. Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Há espíritos malignos confrontando o crente, levando o crente ao pecado, a fazer coisas erradas, sugerindo aos crentes abrir mão da palavra, viver uma vida de desobediência. Eu encontrei outra palavra em Hebreus 4:6. Hebreus 4:6, que diz assim, ó, olha o que diz a palavra aqui, ó. Visto que restam entrar alguns ainda, aqui está falando sobre o povo de Israel entrar na terra prometida, que ele chama entrar no descanso de Deus. Aí diz assim, ó, visto que alguns restam entrar ainda, e por causa da desobediência não entraram. Aqueles que em primeiro foram pregadas as boas novas, está se tratando, primeiro foram pregadas as boas novas, está se tratando do povo lá do Egito. Pessoas saíram do Egito, foram libertos das garras de Faraó. Saíram de lá com uma promessa em mãos, irem para uma terra prometida. E no meio do deserto, quando Deus... Isso, a nossa internet de vez em quando dá um pico aí, mas faz... Isso, vamos lá, voltamos. Vocês estão conseguindo entender? Ó, isso, obrigado. Estão acenando aí. Então tá dando para me ouvir bem. De vez em quando vai dar esses picos, esse tempo chuvoso assim, as internets ficam oscilando muito. Preste atenção. Quantos saíram do Egito? Foram mulheres, saíram do Egito. Alguns até cresceram, saíram crianças e cresceram no deserto. Mas quando Deus colocou em prova a obediência, eles falharam. O meio que Deus fez com Adão é o mesmo meio para mim e você, filho. De vez em quando surge uma luta. De vez em quando surge algo na sua vida, um vento forte. De repente se levanta algo. Aí é que Deus vai provar para você se você obedece mesmo. Você está pensando que esse vírus que está em todo mundo, agora eu quero ver a prova se você obedece o evangelho ou não.
se você ama o próximo ou não. Querido, Deus nos prova a todo instante. E o povo mostrou que não tinha condições de obedecer a sua palavra. Aí é que está o problema. Daquela geração que saiu, só 2 entraram, Josué e Caleb. E os outros que entraram foram os filhos deles, alguns nascidos no deserto, outros como criança. Mas aquela geração adulta não entrou na terra prometida, por causa de uma coisinha só: desobediência. Tem gente perdendo muita coisa com Deus por causa da desobediência. E o que é desobediência? É quando a gente tem dificuldade de obedecer a palavra, de executar a palavra. Um pouquinho mais à frente. A gente está fechando já, tá, querido? Eu quero pegar agora o maior exemplo de obediência na Bíblia, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 8. É o maior exemplo. Filipenses 2, 8, que diz assim, já estou fechando. Falando sobre Jesus, e achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, preste atenção, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Esse é o exemplo máximo para mim e para a sua vida. É por isso, querido, que a Bíblia diz assim, manda olhar para ele. Olhai para o autor e consumador da nossa fé. Jesus obedeceu do começo ao fim. Até o último suspiro, ele permaneceu fiel, obediente à vontade do seu Pai. Volta e meia você vai ver, principalmente, muito mais no livro de João, ele sempre falando isso. Eu não busco a minha vontade, eu busco fazer a vontade do meu Pai. Volta e meia você vai ver ele dizendo isso. Essa é a vontade do meu Pai. Ele disse, as coisas que eu falo para você, eu não estou falando de mim mesmo. O que eu faço não é de mim mesmo. É porque eu vi meu Pai fazendo e eu faço também. Ou ele me mandou fazer isso. Jesus só fazia, só se movia na vontade de Deus. Eu me lembro aqui, quando seus irmãos carnais disseram para ele ir na festa lá, vai lá na festa de Jerusalém e mostra o seu poder para que todos vejam, porque é uma festa que atraiu o mundo todo, então teria muitas pessoas diferentes lá. E Jesus disse para eles assim, não é a hora. E ele estava querendo dizer assim, meu pai não quer que eu vá agora. Filho obediente, até a morte. Agora, para você ver uma coisa acerca da obediência de Cristo, está em Hebreus capítulo 5. Eu amei ler isso aqui. Quero compartilhar com você agora. Ó, Hebreus capítulo 5, do 8 ao 9, diz assim, ó. Hebreus capítulo 5, vamos lá, do 8 ao 9. Embora sendo filho, a obediência por meio daquilo que sofreu. Meu Deus da glória. A obediência você não traz quando nasce. A obediência, ela é aprendida passo a passo. E geralmente, quando mais aprendemos a obedecer, são quando passamos por sofrimento. Eu entendo o que Tiago e Pedro falam, que a prova da nossa fé é algo muito importante para nós. Porque a prova, ela revela quem somos. Quando Deus nos prova, ele mostra o ouro precioso que somos. Ou o contrário, o que não somos. Muitas das vezes a gente fala muito, a gente diz que é isso, a gente se bota uma postura de crente, mas na hora da prova é que Deus revela quem verdadeiramente somos. Se somos ouro precioso, somos ouro de todo. Não dá para a gente entrar muito nesse assunto, é só para os irmãos verem que a obediência, ela não se traz de berço, ela se aprende. Ou você acha por que os nossos pais às vezes dão uma varadinha na gente? Põe de castigo.
Porque eles estão ensinando a obedecer. Você acha que uma pessoa que obedece fica de castigo? Uma pessoa que obedece, ele, de uma certa forma, ele tem algum tipo de disciplina? Não. A disciplina é dada quando a gente não obedece. Eu vou encerrar a escola com isso aí hoje. Mas deixa eu ler o versículo 9 aqui, que é interessante. Tendo ele sendo aperfeiçoado, veio a ser autor eterna da nossa salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Tá vendo, filho? A salvação ele está dizendo aqui, ele veio autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Não é só crer, é obedecer seus mandamentos, obedecer sua palavra, obedecer suas ordens. Tudo revelado aqui dentro da sua palavra. Já estamos chegando ao fim. Aí eu só quero deixar aqui para vocês, aqui, finalizando, parte final. Vamos fazer uma conclusão de tudo aqui. A Bíblia manda obedecer. Deus quer que a gente obedeça. Mas preste atenção. Obediência aos pais. Pai e mãe. Tem que obedecer. Obediência ao pai e à mãe. Obediência começa dentro da própria casa. Você pode ler, tem uma referência em Efésios 6, 1 e 2, que fala assim, obedecei vossos pais na fé. Tá? Aquelas pessoas que cuidam da gente. A gente honra teu pai e mãe. É obediência, filho. É obediência. Depois eu vou ler, finalizando, eu vou ler um último texto de Hebreus, no capítulo 12, para a gente fechar com essa matéria. Obedecer pai e mãe. A Bíblia manda a mulher obedecer marido. A Bíblia manda todo obedecer às autoridades. É só você pegar a sua Bíblia, ler Romanos capítulo 13. Tem que obedecer. Você já imaginou a gente ter um crente lá no trabalho, não obedece encarregado, não obedece supervisor? Já imaginou a gente ter um crente no Senhor Jesus pegando atestado falso para enganar seu patrão, meu filho? Já pensou crente com mentira nos lábios? Você já imaginou crente mentindo para sua ex-esposa dentro de casa, dizendo que estava num lugar e não estava? Oh, Jesus, tenha misericórdia da nossa geração, filho. O aprendizado, obedecer às autoridades, pai e mãe, obedecer aos seus líderes. A Bíblia é um livro que ela requer de cada salvo, de cada pessoa que experimentou a salvação. Ela requer que seja uma pessoa obediente e a todos. Obedecer só a Deus, obedecer pai, obedecer mãe, obedecer encarregado, obedecer marido, obedecer autoridade. É isso que a Bíblia nos ensina em tudo. Essa é a parte final. Jesus foi o maior obediente. Para quê? Para a gente seguir seu exemplo. O maior exemplo de obediência foi Jesus. Agora eu quero fechar só com esse de Hebreus aqui, eu já estou em Hebreus, no capítulo 12. Porque Deus corrige a quem ama o que recebe por filho. E é para disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filho. Pois qual filho há? Preste atenção. Que o pai não corrige. Aí disse assim, se você está sem disciplina, na qual todos fomos feitos participantes, sós bastardo e não filho. Aí, olha, preste atenção. Além disso, tivemos na correção dos nossos pais que nos corrigia como bem lhe parecia. Às vezes até uma correção que você apanhou injustamente. Mas que seu pai achou que você estava errado e te bateu. É isso que o escritor de Hebreus está falando. Mas disse, na verdade, nenhuma correção no momento parece motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela tem sido exercitado. Na hora que o couro está comendo no lombo, a gente chora, a gente pula. Mas é para aprender a obedecer o Senhor. A casa de Deus também tem disciplina. O Senhor também corrige para que a gente viva uma vida de obediência. Ele não faz isso porque é um pai ruim. A Bíblia diz que ele só faz com quem ele ama.
porque Ele quer que você vá para o céu. Ele quer que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Deus abençoe você. Chegamos ao fim da nossa escola bíblica dominical. Viu? Enquanto permanecer esse vírus, a gente certamente vai estar junto online. Eu gostaria de estar perto de vocês. É bom sentir o cheirinho das ovelhas, estar perto, dar aquele abraço. Mas por enquanto, a gente vai estar nessas condições. Deus abençoe. Um excelente domingo para você. A gente vai se ver daqui a pouco. Passa rápido. 8 horas, de 8 às 9, eu vou estar ministrando uma palavra, porque a nossa igreja vai estar aberta